Saindo da Avenida dos Aliados, da cidade do Porto, esta é a Rua Guilherme da Costa Carvalho. Mas é um daqueles topónimos, um daqueles nomes que a cidade, em boa verdade, nunca adotou. Para os portuenses, esta continua a ser, já o é há muito tempo, a rua e o lugar da Cancela Velha. Um velho topónimo que hoje é preservado na designação de um café. É um nome, este Cancela Velha, que nos remete claramente para uma época em que esta era uma área nos subúrbios bucólicos, rurais do Porto. E foi daqui, da Cancela Velha, em direção ao Padrão, que na segunda metade do século XVIII, mais precisamente por volta de 1784, foi aberta dentro dos projetos de modernização urbanística da cidade, da responsabilidade de João de Almada, foi aberto, dizia-vos, uma rua qualificada, retilínea. E, na verdade, na altura, era muito mais uma estrada do que propriamente uma rua. Aquela que ficará designada como a Rua Formosa. E será aqui que, ao longo do século seguinte, o século XIX, nesta rua de grande qualidade e com muito espaço, veremos surgir importantes residências aristocráticas. Foi o caso, por exemplo, da do endinheirado Alves de Sousa Guimarães, um homem a quem a rainha Dona Maria II dará o título primeiro de barão e depois de conde. O Conde do Bolhão. Uma casa magnífica onde a própria rainha Dona Maria II, em deslocações ao Porto, fazia questão de ficar. Mas, nesta rua, temos outros palacetes de muito interesse.
Guilherme Machado Pereira nasceu em 1822. Muito jovem irá emigrar para o Brasil, onde vai permanecer algumas décadas e de onde regressa dono de uma grande fortuna. Isso vai lhe permitir levar uma vida desafogada, de aparato e envolver-se em importantes projetos sociais e empresariais. Guilherme Machado Pereira foi durante anos o presidente da Associação Comercial do Porto e de resto foi também um dos principais responsáveis pela instituição, pela sociedade que criou, construiu o Palácio de Cristal e os seus fabulosos jardins. Mas ele vai também utilizar parte da sua fortuna em obras de benemerência. Tudo isto fará com que em 1861 o rei Dom Pedro V lhe atribua o título de Visconde. Mas há aqui um aspecto curioso. O diploma do monarca designa-o como Guilherme Pereira Machado e não Machado Pereira. Mas o Visconde não tem problemas nenhuns e passa a assumir essa designação, a de Pereira Machado. Tal valeu-lhe a designação popular e algo irónica do Visconde às avessas. Bom, certo é que era uma figura importante da cidade e que aqui na Rua Formosa irá construir esta magnífica residência imponente e com muitos e qualificados aspectos decorativos, como por exemplo nesta sala, com belíssimas portas pintadas, ou este teto, onde a pintura nos apresenta também as tão características e portuenses andorinhas. Edifício monumental, o Palacete do Visconde Pereira Machado, ficou famoso na segunda metade desse século XIX também pelos bailes que aqui tinham lugar e que reunia não só a melhor sociedade portuense, mas mesmo do país. Por aqui passaram, por exemplo, figuras destacadas como a Duquesa de Palmela ou o Duque de Saldanha. Um edifício que vem também sublinhar a importância que tiveram na segunda metade do século XIX esses brasileiros de torna-viagem, esses homens endinheirados que serão em grande parte responsáveis pelo desenvolvimento comercial e industrial que o Porto conhece nessa segunda metade do século. Um ambiente também qualificado, de requinte, nomeadamente nas residências desses burgueses aristocráticos. E que é sublinhado, por exemplo, aqui neste palácio, pelos cuidados decorativos. Vejam, por exemplo, aqui na escadaria nobre, esta belíssima peça em trompe-l'œil, pintura que nos dá aqui uma ilusão, por exemplo, neste caso, de que estamos perante belíssimos estuques, quando afinal é apenas isso só. Pintura, trompe-l'œil, enganar o olho, uma bela técnica que aqui podemos contemplar. Mas já que falámos em estuques, e porque estamos aqui na escadaria nobre, não posso deixar de chamar a vossa atenção para, bem lá no alto, podermos observar aquela que é uma das mais brilhantes obras de estuque da cidade do Porto, que se encontra a rodear a Claraboia. Vale a pena visitar este palacete só para contemplar este belíssimo conjunto. Entretanto, já depois da morte do Visconde e do seu filho, já no século XX, o palacete passaria a ter outras funcionalidades. Na década de 30, aqui funcionou o Arquivo de Identificação do Porto. É provável que muitos dos telespectadores tenham vindo aqui tratar do seu bilhete de identidade. Posteriormente, aqui funcionou o Tribunal da Relação do Porto e, já mais tarde, em 1975, sob a tutela do Ministério da Defesa, aqui vai se instalar, até hoje, o Núcleo do Porto da Liga dos Combatentes.
Fundada em 1923, a Liga dos Combatentes tem por objetivos a difusão dos símbolos nacionais e a promoção do espírito patriótico, mas também, desde a sua origem, tem objetivos sociais muito precisos. 1923. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado há pouco tempo e a Liga procura responder às necessidades de muitas das viúvas, dos órfãos e dos estropiados vítimas da Grande Guerra. Pouco mais de um ano depois, em 1925, no Porto, é fundado um núcleo da Liga dos Combatentes. Uma estrutura que, pouco tempo depois, se vai envolver, terá um papel importante na construção do monumento às vítimas, aos soldados que pereceram na Grande Guerra. Aliás, aqui no edifício, podemos observar a maquete desse monumento, que se encontra na Praça Carlos Alberto, bem assim como outros estudos de outros monumentos às vítimas da Grande Guerra. Aqui, nesta belíssima sala do Palacete, podemos observar as fotografias dos presidentes que estiveram à frente deste núcleo desde 1925. Entre tantos outros, permito-me destacar aqui a figura do engenheiro Custódio Guimarães, que presidiu a instituição durante quase 4 décadas e que foi o homem que idealizou e começou a criar um belíssimo museu que hoje podemos observar aqui no Palacete. Com pinturas do italiano Paolo Pizzi, esta é a sala mais emblemática do Palacete, o Salão de Baile, essa referência nas últimas décadas do século XIX aqui na cidade do Porto. Aliás, a questão da dança e da música são bem evocados nos elementos decorativos, não só nos anjinhos, nos putti envolvidos por estes elementos rocaille, essa referência ao barroco, anjinhos, que muitos deles possuem instrumentos musicais, mas também nas próprias pinturas, onde, uma vez mais, essas pequenas crianças nos surgem com instrumentos de música. A mais emblemática das salas do Palacete é também a mais importante sala do Museu da Liga dos Combatentes. São mais de 3.000 objetos. E nesta sala, apesar de encontrarmos peças de diferentes épocas, incluindo, por exemplo, ossos recolhidos nas escavações do Coronel Afonso do Paço, no terreno onde teve lugar a Batalha de Aljubarrota, a verdade é que grande parte deste espaço é dedicado aos 2 conflitos mundiais, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Aqui podemos contemplar capacetes do exército alemão, também uma famosa metralhadora Browning do exército norte-americano. Mas há muitos outros objetos, bandeiras, armas, condecorações. E aqui podemos também contemplar saquinhos contendo terra de cemitérios militares portugueses em África. Há aqui claramente um grande destaque à participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, incluindo o fardamento do Corpo Expedicionário Português. Aqui podemos contemplar também as famosas máscaras antigás que os soldados usavam nas trincheiras ou em campo aberto quando avançavam no terreno. O museu possui também um grande conjunto de álbuns fotográficos, onde podemos ir conhecendo todo esse ambiente da Grande Guerra. Entre muitos outros objetos da coleção do Museu da Liga que evocam a presença dos portugueses na Grande Guerra, não podemos deixar de salientar aqui este conjunto de objetos religiosos. Faziam parte de um altar de campanha do capelão do Corpo Expedicionário Português em França. De resto, o museu evoca também algumas das principais personagens do Exército na Grande Guerra.
nomeadamente as fotografias dos seus comandantes, como é o caso do Marechal Gomes da Costa ou do General Garcia Rosado, ou também do comandante Afonso Cerqueira, que se notabilizou pelas suas campanhas militares em África. Mas falando de personalidades portuguesas envolvidas na Grande Guerra, é incontornável falarmos de Augusto Milhais. Provavelmente, por este nome, não o estão a identificar, mas se dissermos que estamos a falar do Soldado Milhões, bom, aí muita gente sabe que nos estamos a referir àquele que foi considerado como um dos grandes heróis portugueses na Grande Guerra. Embarcou para a Flandres em 1917 e, sozinho, com a única metralhadora da guarnição, vai ter uma atitude heroica na famosa Batalha de Lalis. Tal acabaria por lhe valer a mais alta condecoração que existe no nosso país, a Ordem de Torre e Espada. E é exatamente o colar, a insígnia dessa condecoração, que este busto que o evoca aqui tão bem representa. Fundada, como vimos, em 1923 e com o seu núcleo do Porto a trabalhar desde fevereiro de 1925, a Liga dos Combatentes, que procura responder às necessidades dos antigos soldados da Primeira Guerra Mundial e das suas famílias, vê a sua premência social, a sua função reforçada a partir da década de 60 do século XX, quando, de novo, Portugal se vê envolvido num grande conflito. Aquela ficou conhecida como a Guerra do Ultramar ou a Guerra Colonial, que teve por cenário exatamente as antigas colónias portuguesas em África, Angola, Moçambique, Guiné. E é a esse conflito que o Museu da Liga presta particular atenção nesta sala, outra das magníficas salas do Palacete, onde se destaca nomeadamente o seu belo trabalho de estuque no teto, incluindo a figura de Apolo. É uma sala onde está presente essa memória da guerra colonial, não só através do fardamento dos nossos soldados, mas também através de uma série de armas e até, como podemos contemplar nesta vitrine resultante da oferta de um soldado que esteve em Angola entre 1961 e 63, diversos objetos pessoais, desde balas, katanas, a ração de combate, objetos utilizados para a higiene pessoal. Mas o que mais se destaca nesta coleção é um grande conjunto de objetos de arte indígena que ao longo dos anos foram sendo doados à Liga. Temos aqui, de facto, uma enorme coleção de arte africana. Mas nesta sala são evocados outros conflitos ou a participação de combatentes portugueses em África. Alguns episódios até pouco conhecidos, como a deslocação de efetivos militares para Angola durante a Segunda Guerra Mundial, ou, como não podia deixar de ser, uma vez mais, a referência à participação de Portugal na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 18, mas agora aqui, em cenário africano. De resto, são também aqui evocados algumas das campanhas militares que tiveram lugar nos finais do século XIX e já no início do século XX, campanhas militares para suster algumas revoltas
Em pleno século XXI, a caminho do seu centenário, a Liga dos Combatentes, que começou por ser a Liga dos Combatentes da Grande Guerra, mas que depois, durante as décadas seguintes, continuou a prestar apoio aos combatentes portugueses que se viram envolvidos noutros conflitos militares, é uma instituição repleta de história, de memória também patrimonial, que em parte vimos salvaguardada aqui no Museu do Núcleo do Porto. Mas é também uma instituição com uma importante missão no presente e no futuro, porque afinal continuam a existir combatentes portugueses, nomeadamente os designados combatentes da paz, aqueles que têm prestado serviço em cenários de conflito, como os que prestaram, enfim, o seu trabalho, o seu serviço na Bósnia, no Kosovo, mais recentemente também no Afeganistão e noutros cenários de conflitos militares. A ação da Liga continua a ser premente. E, aliás, ainda muito recentemente, aqui no Palacete, foram inauguradas as instalações de um novo centro de apoio médico, psicológico e social. A Liga dos Combatentes. O seu núcleo do Porto é um espaço histórico de memória que importa conhecer. E quem diria que quem passa na Rua Formosa, nesta esquina com a Rua da Alegria, que este palácio encerra um verdadeiro tesouro. Mas há outros na cidade. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.